sensacional. E a palavra de Deus é sensacional. Irmão, então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as vossas Bíblias no tema desta campanha que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18. E nós vamos, irmãos, começar lá no 35. Amém? Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante, aonde está dizendo assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então Jesus, parando, mandou-lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Já foi orado. O irmão orou e eu recebi a oração do irmão, e creio que a igreja também recebeu. Então sente-se. Sente-se nesta tarde, irmão. Sente-se nesta tarde com o teu pensamento voltado para o alto, que é do alto que te vem o socorro aqui nessa noite. Vivemos uma geração, vivemos em uma época em que muitas pessoas têm esperado em tanta coisa. Vivemos numa época, vivemos atravessando, irmão, uma geração que eu creio que é a geração final, a geração a qual o Senhor vai estar em pé diante do seu trono, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar os seus fiéis, para vir a buscar aqueles que têm crido, que têm esperado a promessa de nos levar para a nossa pátria celestial. E nós sabemos, irmão, que pela palavra de Deus, quanto mais o tempo se aproxima, mais o adversário ele luta desesperadamente, procurando nos tirar da presença de Deus, procurando colocar em nós não uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual, a qual não conseguimos contemplar nem ver a glória e nem a mão do Senhor estendida sobre nós. Mas nesta tarde aqui, em nome de Jesus Cristo, toda cegueira espiritual ela vai cair por terra, e nós vamos ser aqui exaltando e glorificando e crendo na promessa do Senhor da glória. Para quem não me conhece, irmão, Deus me tirou verdadeiramente do lamaçal do pecado. Deus me arrancou do lodo, Deus me arrancou da miséria, Deus me arrancou de lá de onde ninguém muitas vezes não queria nem chegar. Presidiário, condenado a 39 anos de prisão, por homicídio, por assalto, por tráfico de droga, inútil para a sociedade, inútil para a família, inútil muitas vezes até para os amigos, a qual quando me viu já muitos já procuramos se afastar. Por quê? Porque era um homem que, além de dever para a polícia, devia também para a classe dos marginais, podemos dizer assim, a qual eu me enquadrava. Então ficava difícil, irmão, alguém chegar perto de mim. Era rejeitado, era esquecido, mas não esquecido pelo Senhor, porque quando o Senhor ele se volta para o ser humano, ele chama. E quando Jesus ele chama e chama com a promessa. E se Deus te trouxe para a casa dele, Deus não te trouxe para ser vazio, Deus não te trouxe para ser oco, Deus te chamou e te chamou com a promessa. Deus te chamou e Deus te chamou com a promessa, irmão. E muitas vezes nós não queremos entender. Muitas vezes, irmão, além de cego espiritual, nós fazemos de surdo. Não queremos ouvir aquilo que Deus tem falado. Quantas pessoas têm chegado na igreja, chegado na casa de Deus, pastor, olhando, ai, parece que estão sentados no banco da praça, sentam. Eu fico ali, parece que estão ali para matar piseira, sai esquecendo de tudo. Quando Deus chamou, eu te chamei com a promessa, eu te chamei para ser vencedora, eu te chamei para que através da tua vida o meu nome seja glorificado. Eu me lembro quando eu entrei na igreja de Madeira.
maneira. Depois de ter passado pelo presídio, eu não me converti em presídio, eu me converti na rua mesmo. Eu não precisei ir para dentro de um sistema prisional para virar cristão, não. Se bem que eu sei que lá dentro eu sei trabalhar na vida de muitas pessoas, mas foi aqui fora, irmão. Foi aqui fora, foi em meio à droga, foi em meio à dificuldade, foi em meio à vida ali que Deus me levantou para quê? Para que muitos murmuradores dissessem, preciso ir para dentro do presídio para ficar crente. Não, foi aqui na rua que Deus começou a trabalhar. Foi aqui na rua que Deus começou a mudar o quadro. Foi aqui na rua que Deus começou a mudar a história. Foi aqui na rua que Deus começou a levantar e a cumprir a sua promessa. Quando eu me deparei com este versículo bíblico, agora foi escolhido como tema desta campanha aqui nesta tarde, eu comecei a voltar um pouco para o passado e me lembrei que quando eu saí de dentro de um presídio, quando eu saí de dentro de um sistema carcerário, eu saí dentro de um presídio, eu ouvi a promessa de Deus. Eu vou arrancar esse coração de pedra e vou colocar um coração espiritual para pregar a minha palavra. Eu ouvi, irmão, eu não era um cego espiritual porque eu tinha ouvido, mas eu me fazia como muitos de cego e de surdo. Eu ouvia o projeto de Deus, eu sabia o que Deus tinha, mas eu relutava como Jonas. E Deus mandava ele para lá, eu procurava correr para lá, porque eu estava afastado da glória de Deus, da presença e da direção do Espírito Santo. Permita-me dizer uma coisa aqui para você aqui nesta tarde. Tem muita gente que está lutando porque quer. Tem muita gente que não recebeu a promessa ainda na sua vida. Por quê? Porque não tomou posse, irmão. Aí ele vem pregando, irmão. Sabe aquele crente chorão? O crente muitas vezes só quer saber que os outros olham para ele, mas não quer nem orar. Aí ele vem pregando assim, irmão. Ai, irmão, nem está dando a peleja, irmão. Demora por mim, bota a mão aqui no meu coco abençoado. Ai, eu estou numa peleja, sabe por quê, irmão? Muitas vezes não quer se colocar na posição que Deus chamou. Muitas vezes não quer entrar por querer de Deus. Muitas vezes não quer vir para cá de Deus para glorificar. Prefere ficar em casa vendo Faustão, vendo outra coisa. Hoje é dia de adorar a Deus. Chega! Irmão, não é mais tempo de evangelho camuflado. Tem gente que está apresentando um evangelho camuflado, evangelho mentiroso, evangelho de receba. Ai, receba, irmão. Ai, eu estou vendo a glória. Ai, eu estou vendo, acho que tu vai até para Disneyland evangelizar o Mickey. Aí ele fica cheio de glória, fica feliz quando eu quero se consertar com Deus. Evangelho mentiroso tem que cair por terra, irmão. O evangelho de Deus é o evangelho de transformação, de glória. É o evangelho com o nome do Senhor. Ele tem que ser glorificado. Aquele que não conhece, ele tem que conhecer que Deus, ele muda uma história. Eu me lembro quando eu cheguei, depois de ter um presídio conhecendo a palavra de Deus, eu cheguei num culto doméstico numa casa aonde eu fui convidado. E eu me lembro que eu cheguei naquele culto doméstico, tinha uma fama de marginal. E quando eu entrei para dentro daquela casa, eu me sentei no último banco. E aquele irmão pregando a palavra, eu me lembrei, meu, por isso me trouxe a lembrança. A mensagem que o irmão trazia era essa. O versículo que ele leu era esse. O que queres que eu te faça? Eu me lembro que eu sentado lá no último banco, dor de dente, barbudo. O meu primo que era crente, ele olhou para mim, dentro da igreja e disse, esse aí não tem jeito. Todo mundo olhava para mim, o que esse aí está fazendo aqui? E eu bem sentado lá atrás, atirado, barbudo, mas eu estava meditando na palavra. E enquanto o irmão pregava, o irmão podia até parecer que eu estava disperso, mas eu estava prestando atenção. E o irmão pregava com a convicção, ele pregava na unção de Deus. Ele não veio naquele dia, irmão, para a igreja para ser mais um, para ser notório. Hoje em dia as pessoas querem ir para a igreja para ser notório, querem ir para a igreja para ter status, para ter fama, para ter bolso cheio. Estão cobrando, comercializando o evangelho, a qual o Senhor diz, de graça você ganhou, e de graça você mande, e de graça você distribua. Tem muitos fazendo comércio do evangelho, e é por isso que não consegue andar, e é por isso que não consegue prosperar, e é por isso que não consegue sentir a glória de Deus, porque são loucos, vazios, e estão afastados da presença de Deus.
Eu me lembro quando ele não fez aquela pergunta no convite, disse: agora é contigo. O que tu queres que o Senhor te faça? Eu cheio de dor de dente. Geralmente nós vamos pedir, tá doendo, né, irmão? Eu estava cheio de dor de dente. Eu digo: ó, Senhor, eu quero que pare essa dor de dente. Não, vou pedir que pare a dor de dente. E quando eu pensei, eu vou pedir que pare a dor de dente já caiu por terra. E sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele contempla o teu íntimo. Deus, ele contempla. Pode parecer, mas irmão, é uma dor de dente, foi tão simples, mas através daquela cura eu pude começar a contemplar que Deus, ele sonda meus pensamentos, que Deus, ele sonda lá no íntimo, lá no fundo, e através disso eu comecei a me erguer. Deus começou a me levantar e eu disse: Senhor, eu não te largo, porque o Senhor é Deus de vitória e Deus de glória. Nós devemos, irmão, escute bem, continuamente tendo que enfrentar a multidão. No nosso dia a dia nós vivemos de uma maneira qual todo dia, ao você se acordar, ao você se levantar, ao você querer colocar o seu pé para a rua, você já tem que estar pronto para enfrentar a multidão. Você tem que estar pronto para romper com a multidão. Você tem que estar pronto para passar por cima da multidão e dizer: não, eu vou seguir o meu mestre, eu vou seguir a Jesus. Eu tenho ouvido ao Senhor da glória e ao Senhor dos exércitos. Muitos têm tombado, irmão. Sabe por que muitos têm tombado? Porque têm seguido a multidão. Muitos têm caído porque têm dado ouvido para a multidão. É multidão de desanimado, é multidão de tanta coisa. E quando eu me contemplei com a mensagem do cego de Jericó,